Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a ativar o sininho, se inscrever no canal, óbvio, né? E depois ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, esse é o episódio número 12 da segunda temporada do Eu Que Fiz. E a convidada deste episódio, ela é de São Paulo, tem 47 anos, é poetisa e terapeuta ocupacional. Ela é a Patrícia Pantaleão. Ela faz parte do coletivo Poetas do Tietê desde 2017, já teve seus poemas publicados em coletâneas e também teve o Postal Poema na Selim Trovoar. Bom, em 2020, em plena pandemia, a Patrícia aceitou o desafio de lançar um livro só com as suas poesias. E o resultado é esse livro aqui, ó. Planos, Paçocas e Poemas, né? Um livro super legal, né? Que ela vai apresentar para vocês já já. E os postais do Selim Trovoar são postais como esse aqui, ó. Super legais, que normalmente vem junto quando você compra o material da Selim Trovoar. Eles fazem esse carinho de enviar o postal. Enfim, é muito fofo. Esse aqui eu acho maravilhoso, que é dela, né? O verso. Tem gente que não sabe a importância do mal com U, mal com L e mal com X. Maravilhoso, né? Mas bom, nesse episódio ela vai apresentar o Planos, Paçocas e Poemas. Então, fiquem agora com o 12º episódio da segunda temporada do Eu Que Fiz com a Patrícia Leão, falando de planos, paçocas e poemas. Olá, eu sou Patrícia Pantaleão, autora do livro Planos, Paçocas e Poemas, meu primeiro livro, onde eu costumo dizer que é um bate-papo com o leitor sobre vários assuntos que eu gosto e que estão reunidos nesse primeiro trabalho, que depois eu conto um pouco. A minha inspiração para escrevê-lo. Eu posso dizer que das minhas próprias experiências, da rotina, de assuntos polêmicos, assuntos atuais. Revisitei histórias antigas que estão nesse livro, textos guardados, inclusive. E foi uma proposta bem bacana, da forma que ele se concretizou, onde tem poesia, tem poema, tem narrativa, que estão reunidas nesse trabalho, nesse primeiro livro. Nem sei como que isso se deu. Eu sempre gostei de escrever. Eu sou muito passional até na minha escrita, se assim eu posso dizer. E escrevia, guardava, aquilo acabava ficando para mim apenas. Algo eu posso dizer que influenciou muito, que aconteceu do ano de 2017 até os dias atuais, que foi a minha participação, o fato de eu ter conhecido o coletivo Poetas do Tietê. E um mundo se abriu e eu comecei a revisitar muitas coisas. Eu acredito que essa sensibilidade aflorou e daí surgiram
outras propostas, e a escrita se tornou contínua e aprendo todo dia. Eu falo que eu gosto de escrever, tem uns escritos aí. E o título Poetisa, Poeta, o recebo com muito carinho, muito respeito. Aos que estão há mais tempo, eu estou engatinhando, vamos dizer assim. Planos, Paçocas e Poemas tem um texto que se chama O Testamento. E por que eu incluí esse texto? Esse é um dos textos antigos guardados que eu mencionei anteriormente. Em 2006, eu estava, ao final de 2006, início de 2007, nos preparativos para me mudar, para morar na Espanha. E isso se concretizou em 2007, morei lá 1 ano e 2 meses. E esses preparativos mexeram com um imaginário assim incrível. E seria, e foi inclusive, minha primeira viagem internacional, sair do meu país, da minha cidade, São Paulo, e morar em outro país. Eu conheci apenas 2 pessoas que lá estavam, um casal de amigos meus, irmãos inclusive, a Fabiana e o Ricardo, e eu fiz uma brincadeira. Sentei outro dia lá com a minha mãe, escrevi um texto, porque eu ia viajar, e aí passam 1000 ideias, e eu falei, vou deixar meu testamento, né? Caso isso ocorra, eu fique por lá, algo me aconteça. Eu lembro que minha mãe, para de falar bobeira, bobagem, né? E é uma brincadeira, esse texto acabou sendo uma brincadeira. E esse texto ficou guardado todo esse tempo, de 2006, quando eu escrevi, saiu agora, em 2020, na edição do livro. Eu falo que foi necessário muita coragem. E querer contar, em querer publicar. É uma história. Muitos textos lá falam da minha história de vida, da família, do meu crescimento, dos meus aprendizados. E eu quis contar. E é um processo complexo, demorado, mas que ao final teve um resultado bem legal. E a forma como foi pensada para mostrar foi bem bacana também. Mas é preciso coragem, muita coragem. A proposta para o livro, a primeira conversa com o Nibrizante iniciou em fevereiro de 2020. Ele me fez um convite para publicar pela editora Selim Trovoar e, aliás, não foi somente um convite, ele me fez esse convite por 2 vezes. E eu levei um processo aí para decidir até setembro, quando eu voltei a conversar com ele, e de setembro de colocar as ideias, de organizar, a direção executiva é dele, a capa, a revisão é do Nibrizante, e o Alexandre, que ficou com a diagramação, Alexandre Mutan. Entre setembro, o livro saiu em novembro. Nasceu na primavera de 2020. Esse foi o processo aí, o namoro que se levou no ano de 2020. Vamos lá.
A capa, linda essa capa, direção executiva, revisão do Nibrizante, diagramação, projeto gráfico do Alexandre Mutan. Um trabalho muito delicado, eles entenderam o que eu queria e tudo isso feito virtualmente, reuniões online, telefone, e-mail, por conta da pandemia, passar a forma, aquilo que você deseja para o outro te entender e dessa forma tão distante, né? Mas que eles fizeram que se ficasse tão próximo, foi um aconchego. Eu falo que eu fui acolhida por ambos. O contato com a literatura eu vou iniciar lá no ensino fundamental, na escola, e vamos dizer onde tudo começou, a base de tudo, né? Essa primeira formação. E em casa, vamos falar da primeira instituição, né, que é a nossa casa, que é a segunda depois da escola, assim, importantes, né, na vida de uma criança. Meu pai, que lia muito. Ele lia aqueles livrinhos de bolso, ele gostava bastante. Eu lembro que um dos livros dele que eu li, que eu me entendo por gente que eu li, foi O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. E na escola eu lembro da série Coleção Vagalume, né? E viajava naquelas histórias. Porém, teve um livro que é assim, suspense, que eu nunca esqueci. Um final surpreendente, que é bacana revisitar esse conto da Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. É bacana. Esse foi esse contato aí, eu não esqueço. Meu livro de cabeceira é o da Angela Davis, que eu estou lendo em PDF, eu não tenho ele aqui físico para mostrar. Mulheres, Raça e Classe. Temos que ler, precisamos ler. E o meu calo literário, que inclusive eu emprestei esse livro e ficou emprestado, que terminarei um dia, terminarei. O Mundo de Sofia, né? Esse romance da história da filosofia de Dustin Gardner. Esse é o meu calo. Lá no início do magistério, da minha primeira formação, quando eu adquiri o livro, e aí ficou, e os anos se passaram e eu vou retornar para concluí-lo. Eu quero indicar um livro do querido Daniel Zoya, Versos do Bom Retiro, @Versos do Bom Retiro, quem quiser adquirir pela editora Selim Trovoar. E uma graça, assim, de pessoa e nas palavras. O que ele demonstra, o que ele escreve, o que ele passa nos seus versos. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. Versos do Bom Retiro, Daniel Zoya. E essa foi a Patrícia Pantaleão falando do seu livro Planos, Paçocas e Poemas. Bacana, né? O envolvimento dela com a poesia e é contagiante, né? Deixa a gente com vontade de escrever e de consumir o que é escrito por ela e também fazer parte disso tudo, né? Eu agradeço demais por ela ter me enviado o livro. Além do livro, ela enviou esse postal, né, que eu apresentei no início do episódio. E também aquele lambe que tá lá atrás, lá, que fala: aviso, só sou de direita quando estou na escada rolante.
É isso, eu agradeço demais, Patrícia, pelo carinho, por ter participado do Eu Que Fiz. E se você quiser acompanhar a Patrícia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês poderem acompanhar a Patrícia, a Céline Trovoar, que é a editora que lançou o livro dela, e o Nibrizante, que é a cabeça pensante dessa editora, tá bom? E o link para poder adquirir o livro, tá bom? E bom, eu vou pegar carona no calo literário da Patrícia, né, para dar minha dica de hoje. Infelizmente eu não tenho mais o exemplar físico, que sumiu num desses empréstimos sem retorno, e o livro é O Dia do Coringa, do autor Josten Gardner, que também é o autor do Mundo de Sofia. Eu lembro de ter lido O Dia do Coringa logo após ler O Mundo de Sofia, né? Na época foi uma febre quando saiu O Mundo de Sofia. Eu lembro que eu estava na universidade na época, falava-se muito desse livro. E aí eu li O Mundo de Sofia e na sequência eu li O Dia do Coringa. Né? Mal sabia que a sequência era inversa, na verdade deveria se ler primeiro, deveria-se não, né? Porque na arte não existe isso. Mas o ideal é ler primeiro O Dia do Coringa e depois ler O Mundo de Sofia, porque na verdade O Mundo de Sofia foi criado para poder auxiliar o personagem chave do Dia do Coringa, né? Que é um menino que sai numa viagem junto com o seu pai para procurar a sua mãe, mas também em busca de autoconhecimento, né? Então esse livro é sobre descobertas, sobre viagens de autoconhecimento e filosofia, né? Eu gostei demais, ele me fez refletir sobre várias questões da vida, várias questões filosóficas e relações sociais, né? E o livro nos convida a ter um pensamento, né? Usar o pensamento e a razão como forma de trilhar o nosso caminho e as nossas escolhas. Eu recomendo demais esse livro, eu recomendo mesmo. Infelizmente o meu está perdido na estante de alguém. Bom, se estiver sendo lido, né? Se as pessoas estiverem abrindo o livro e lendo, vale a pena ele ter sumido, né? Da minha casa, mas emprestar e não ter o retorno é sempre uma história triste. Acho que todo mundo tem a história de um livro que emprestou e que nunca mais viu. Mas enfim, a minha indicação é essa, O Dia do Coringa. A capa já deve ter aparecido aqui, mas eu vou colocar de novo aqui no cantinho. A capa do livro para vocês poderem identificá-lo, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que tem visto os episódios, tem maratonado, quem está chegando, né, agora no canal e tem curtido o conteúdo, tá maratonando e me manda mensagem lá pelo Instagram, falando, comentando sobre os episódios, dando sugestão de autores. Isso tudo é muito bacana, essa troca é muito bem-vinda e muito bacana. Então, queria agradecer a todo mundo, convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever e ativar o sininho. E como eu sempre digo, só a arte salva. A literatura é uma porta, né, uma janela para o mundo, né? Você viaja pelo mundo sem sair de casa e nesse momento é muito importante que a gente não saia de casa só por necessário, então que utilizemos o livro para fazer nossas viagens, não é mesmo? Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!